Seja muito bem-vindo a esta revista de imprensa. Nos próximos 25 minutos vamos olhar para as capas dos jornais desta quinta-feira, tanto a imprensa nacional como regional. E para nos ajudar nesta análise dos títulos que marcam esta quinta-feira, contamos com Ricardo Carvalho, Presidente Executivo da Fundação para a Juventude, a quem eu desde já agradeço o facto de ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo à nossa revista de imprensa. E começamos precisamente por olhar para as capas dos jornais nacionais para perceber o que é que vai marcar a atualidade desta quinta-feira. Começamos pelo Jornal Público, que faz uma chamada de capa para o diretor da PJ, que abre guerra contra juiz Carlos Alexandre. Almeida Rodrigues apresenta queixa no Conselho Superior da Magistratura. Diretor da PJ acusa superjuiz de desconhecer a lei e fazer comentários completamente desajustados. Ainda destaque para uma entrevista a Margarida Marques. Governo espera solução europeia para a dívida ainda nesta legislatura. França não é um apoio a Macron, é uma preocupação com Marine Le Pen, aqui uma alusão à primeira ronda, à primeira volta das eleições francesas. Ainda o Governo levou investidor e consultores a Bruxelas para discutir Banco Mau. Próximo passo é reunir-se com banqueiros, diz o Jornal Público. Para Marcelo, a banca já não é o maior problema do país. Em entrevista à Antena 1, o Presidente diz que os problemas têm vindo a resolver-se paulatinamente. São os principais destaques do Jornal Público. Avançamos para o Jornal I, cujo destaque vai para os millennials. Estão deprimidos e ansiosos. Porquê? Que é uma referência à geração das pessoas que estão nos 30 anos, a força que temos de fazer para nos levantarmos da cama. 10 jovens falam sobre os seus casos, depressão e ansiedade. A entrevista ainda à terapeuta Margarida Vitês. Estamos na era da comunicação e nunca vi tanta gente sozinha. Ainda uma referência à reforma da descentralização, que vai ser feita por decreto. A seguir às autárquicas, o Parlamento é excluído do processo. Ainda Mélenchon não quer anunciar em quem vota, 7 de maio, referência também às eleições francesas presidenciais. Fortuna dos 500 homens mais ricos do mundo aumentou. O I diz ainda que o BPI passa de lucros a prejuízos de 122 milhões de euros. E na saúde, as dívidas dos hospitais subiram 157 milhões de euros. São os principais destaques desta quinta-feira do Jornal I. Avançamos para o Diário de Notícias, cuja capa e destaque fotográfico vai para Le Pen copia Trump e recupera terreno. Ainda a PSP apreendeu 6.870 armas de alarme transformadas em 3 anos, usadas sobretudo por criminosos. A maioria é comprada em sites turcos, onde isso é legal. Custam 100 a 200 euros e aqui são transformadas em armas de fogo. O negócio está a preocupar a polícia. Uma referência também ao financiamento na saúde. Novo modelo prevê seguimento mais próximo de doentes mentais, aposta em diagnóstico precoce e prevenção, envolve hospital e centro de saúde. Ainda uma referência à banca, Estado e Santander Tota, sem alteração nos contratos, juros dos swaps vão ficar mais caros. A taxa do BCE mantém juro alto nos contratos reativados com as empresas públicas. Uma referência ainda a Marcelo, que vai deixar passar a lei que permite secretas vigiar as comunicações, uma legislação que tinha sido já chumbada pelo Tribunal Constitucional anteriormente. Ainda um encontro em Londres. Juncker avisa May à mesa de jantar. Bruxelas será dura a negociar o Brexit. Ainda com um destaque principal. O Fisco suspende IMI a quem pediu a reavaliação da casa. Prazo para pagar acaba no domingo, mas não para 5.000 proprietários que não receberam o aviso. O Fisco quer verificar quem pediu a reavaliação se está ou não abrangido pela cláusula de salvaguarda antes de cobrar, para evitar o pagamento em excesso do reembolso. Avançamos para o Jornal de Negócios, que fala da espanholização tranquila, a substituição então de Ulrich por Pablo Forero. Angola leva banco para prejuízo de 122 milhões no trimestre, no que diz respeito ao BPI, diz ainda o Negócios. A função pública vai ter bónus salarial, funcionários dos serviços que consigam poupança nas despesas irão receber prémio. Ainda a Sonai compra cadeia Bril e vai abrir mais lojas. A dívida portuguesa é a terceira que mais
rende, diz então o Jornal de Negócios. São então os principais destaques da imprensa nacional nesta primeira ronda pelas capas dos jornais desta quinta-feira. Ricardo, pedia-lhe uma primeira análise com destaque, se calhar, para a questão dos millennials, da juventude, uma vez que tutela a Fundação para a Juventude. Muito bem. Como é que vê este rótulo? É um título muito interessante. Hoje em dia esta geração é uma geração repleta de desafios e com uma dificuldade de oportunidades, ou seja, hoje em dia a transição do sistema de ensino para o mercado de trabalho é uma transição muitas das vezes feita à base da precariedade. A emancipação dos jovens por falta de uma primeira oportunidade no mercado de trabalho também traz a questão da emancipação ser cada vez mais tardia, a saída de casa dos pais e, sobretudo, até num país com uma economia a dar os primeiros sinais de recuperação e quando olhamos para uma taxa de desemprego que, apesar de seguir na boa tendência de descida, continuamos a ter uma taxa de desemprego jovem extremamente elevada, ligeiramente abaixo da taxa dos 30%. E isto coloca uma série de questões, sobretudo a esta nova geração em termos de desafios no mercado de trabalho, até porque estamos a falar de uma das gerações mais bem preparadas de sempre. Claro, isto numa perspectiva da geração que é qualificada, mas hoje em dia também há um grande desafio desta mesma geração, que muitas das vezes não está nem a estudar, nem a trabalhar, e são, sobretudo, os jovens NEET. Concretamente na geração... É também importante explicarmos um bocadinho quem são estes millennials, porque apesar de tudo não é um conceito ainda tão conhecido, apesar de haver empresas que já têm produtos específicos para estes jovens de 30 anos. É a geração na casa dos 30 anos, que hoje em dia depara sobretudo, e como dizia há pouco, o grande desafio é a inserção no mercado de trabalho, mas é uma geração muito bem preparada, mas é uma geração que hoje procura mais a experienciação do que decisões para a vida. Hoje não é uma geração que procura ter casa própria ou carro próprio, está mais associado aos conceitos da economia partilhada, mas vive sobretudo num mundo cada vez mais competitivo, ou seja, eu acho que vivemos para esta geração uma espécie de darwinismo social na perspectiva do mercado laboral, ou seja, as oportunidades são menores e o nível de exigência para com esta geração é extremamente elevado, o que faz com que provavelmente tenhamos aqui um conjunto de testemunhos onde temos aqui sentimentos como a frustração, a tristeza, a irritação, a perda de interesse, falta de descanso, o stress, ou seja, esta competitividade e este nível de exigência elevado levam que haja aqui esta questão que se coloca entre a depressão e a ansiedade. Ou seja, mas eu penso que quase que viraria a notícia do lado inverso e o que eu gostaria mesmo de destacar, efetivamente, há esta dificuldade na transição da vida ativa para o mercado de trabalho, mas estamos a falar de uma geração muito bem preparada e é uma geração até com grandes cartas dadas quando falamos de empreendedorismo, quando falamos de startups e são um conjunto de jovens que têm uma capacidade de trazer à economia nacional, sobretudo, e falando do caso de Portugal, um grande aporte em termos de inovação e de criatividade. Claro, sujeitos a um tipo de sociedade que é por si só uma sociedade exigente, um mercado de trabalho exigente e, claro, tem este lado reverso da medalha pelo lado da depressão e da ansiedade, mas isso também é um desafio para instituições como a Fundação e outras instituições da sociedade civil e o ensino em si, na capacidade de preparar cada vez melhor estes jovens para a vida ativa e profissional e, sobretudo, até apostar, hoje em dia está muito na moda, no desenvolvimento das chamadas soft skills, as competências sociais que são fundamentais para que estes jovens possam ser bem sucedidos. Mas é certo que a taxa de desemprego em Portugal está a evoluir favoravelmente, portanto temos menos desempregados, pelo menos dizem, é isso que dizem as estatísticas e as estatísticas recentes, mas estará o mercado de trabalho preparado para estes jovens tão qualificados? A dificuldade não é depois dar o salto, quer dizer, estamos neste momento a falar de um arrendamento jovem, por exemplo, que pode chegar até aos 35 anos. Ora, com 35 anos já não deveria ser
normal que existisse uma independência total? Mas isso tem a ver com um problema que vivemos estrutural da economia portuguesa. Eu, quando falava de um desemprego jovem ligeiramente abaixo de 30%, representa um conjunto de oportunidades que deveriam existir e não existem. Isto faz com que a saída dos jovens de casa dos pais, esta independência financeira, esta emancipação e o início de trabalho feito à base da precariedade tenham este reverso da medalha. Agora, sem dúvida, e depende, eu considero que a economia portuguesa tem dado os primeiros passos no que diz respeito à inovação e à criatividade, num conjunto de setores, e acho que estes jovens começam a ter oportunidades na economia. Temos um problema em Portugal, a maior parte do tecido empresarial são pequenas empresas ou microempresas de uma base familiar, e nem sempre muitas dessas empresas estão receptivas a ter jovens criativos e jovens inovadores no seu seio, mas felizmente começamos a ter um conjunto de empresas, se calhar de outra escala, estrangeiras, multinacionais em Portugal, que veem uma oportunidade nestes jovens e se lá fora recrutam estes jovens para essas mesmas multinacionais, nós cá dentro também temos a obrigatoriedade de passar a olhar para estes jovens de uma maneira diferente, e acho onde estes jovens hoje têm dado cartas, sobretudo é ao nível do empreendedorismo jovem, na criação de startups, onde aportam muito valor, como disse anteriormente, no que diz respeito à inovação e da criatividade, até neste conceito da economia partilhada. E hoje vemos grandes exemplos ao nível de um conjunto de tecnológicas de base portuguesa, criadas em Portugal e a partir de Portugal para o resto da Europa e do mundo. Ricardo Carvalho, há alguma outra notícia que gostaria de destacar nesta nossa primeira ronda? Gostaria de destacar aqui dois temas que são destaque em vários jornais. Tem a ver, por um lado, a questão da dívida pública em Portugal, que continua a marcar um conjunto de notícias, e aqui há uma entrevista muito interessante de Margarida Marques, que diz que o Governo vê a solução da dívida portuguesa a ser solucionada nesta legislatura da Europa, e diria que é um tema que vai estar na agenda do dia, sobretudo para os países do sul da Europa, Portugal, Espanha e Itália, que depois faz a ligação, nomeadamente com a banca e os problemas que existem na banca. É interessante esta questão da discussão do banco mau junto de Bruxelas. É importante termos a consciência que em Portugal temos mais de 20 mil milhões de crédito mal parado, o que, lá está, até falando com o tema anterior, tem um forte impacto nas empresas e na debilidade que as empresas têm em termos, por um lado, da dificuldade de acesso ao crédito bancário, por outro lado, ao nível de investimento e de gerar emprego na economia. Acha por isso que quando aqui o público diz que para Marcelo a banca já não é um problema, é um otimismo exagerado? Acho que é um otimismo de Presidente. Há aqui um conjunto, e aliás também se destaca aqui a questão do BPI, há aqui um conjunto de soluções sobre ao nível das estruturas acionistas dos bancos que estão a ser resolvidos. Está a haver uma estabilização, sobretudo, do capital acionista dos bancos, mas diria que o cerne da questão continua a ser o crédito mal parado, e isso é um problema que afeta não só Portugal, mas afeta outros países da Europa, e é também uma questão que vai ter que ser resolvida junto de Bruxelas, tal como a questão da dívida, e delas dependem, como é óbvio, o desenvolvimento económico e social do país e o crescimento e a criação de riqueza e de emprego. E não é em vão que depois olhamos também para os negócios e temos aqui a dívida portuguesa, é a terceira que mais rende, ou seja, ao nível dos mercados financeiros, o nível de risco de uma economia como a portuguesa é elevado, o que traz problemas ao nível do financiamento, ao nível do que pagamos em termos de juros, que se depois reflete, como é óbvio, no déficit das contas públicas. Receio que, falando da dívida pública, que este possa ser um tema que mais daqui a algum tempo nesta legislatura será sempre um tema fraturante dentro dos partidos que apoiam o Governo, nomeadamente o próprio PS existem posições divergentes sobre a dívida. O caminho poderá passar por uma renegociação da dívida? O PCP voltou a falar disto hoje. Há várias formas de adjetivar a questão da dívida. É uma questão de ou reestruturação, ou renegociação. A verdade é que Portugal tem vindo a fazer um trabalho, e não só este Governo, mas também o anterior, ao nível da alteração das maturidades e colocação de dívida no mercado com taxas de juros mais baixas. Agora, a questão... Ou seja, isso é uma renegociação na prática? É uma renegociação na prática. Ou seja,
Mas mais cedo ou mais tarde nós vamos ter um problema, que é o problema de ter crescimento económico suficiente para fazer face ao pagamento da dívida e, por outro lado, o esforço que tem vindo a ser feito ao nível do controle do déficit público, que é um desafio permanente, e acho que mais cedo ou mais tarde é uma questão que se vai colocar tanto no seio da maioria parlamentar que apoia o atual governo, como ao nível da própria Europa. E é muito interessante até esta questão da função pública vir a ter um bónus salarial no que diz respeito à poupança, porque efetivamente o Estado tem que ter a capacidade cada vez mais de poupar, sobretudo no que diz respeito aos gastos intermédios, e conseguir fazer mais com menos. E se calhar este é um bom passo na introdução de alguma gestão por objetivos no que diz respeito à despesa do lado do Estado, e de alguma forma, se aqui conseguimos poupar alguma coisa, provavelmente teremos um contributo para o cumprimento do déficit, que este ano é ambicioso, de 1,5%. 1,5%. Como é que vê, pelo menos é o que está no Pacto de Estabilidade, como é que vê as eleições francesas? Esta primeira volta com uma vitória de Macron, um jovem de 39 anos, Exatamente. Provavelmente será a ser eleito será o mais jovem presidente francês, e por outro lado, portanto, de um lado alguma esperança numa renovação, e por outro lado Marine Le Pen para os mais conservadores. Não, eu penso que as eleições francesas vão ser uma surpresa até ao fim. Aliás, o que tem marcado as sucessivas eleições, até nos Estados Unidos recentemente, tem a ver com as sondagens e o facto das sondagens dificilmente acertarem no candidato vencedor. Eu penso que uma vitória de Marine Le Pen seria algo prejudicial para o projeto europeu e, sobretudo, era o triunfo de populismos, independentemente de serem de esquerda ou de direita, neste caso de direita, que colocam em causa conceitos importantes como o Estado Social e o projeto europeu. Temos a possibilidade de ter em Macron um candidato moderado, com uma visão europeia diferenciadora e, sobretudo, um jovem. Hoje em dia é importante uma renovação da classe política, de jovens na política, por forma a que outros jovens também se identifiquem e não estejam tão afastados da política como até aqui. E mas hoje não é em dia, um candidato demasiado mediático? É mediático, mas isto hoje também funciona tudo um pouco à base do mediatismo. Agora, eu diria, hoje em dia o que faz falta na Europa são grandes líderes e grandes estadistas. Isso é algo que nós, infelizmente, fomos perdendo ao longo dos anos. Poderá ser que aqui, como é óbvio, é um jovem, mas que, e apesar do mediatismo, que tenha uma palavra a dizer e que consiga, de alguma forma, dar uma palavra de esperança aos franceses e ao projeto europeu. Acho que vivemos momentos de alguma indefinição e a questão dos populismos, de alguma forma, devem ser colocados de parte. Muito bem, avançamos então agora para uma segunda ronda pelos jornais que marcam esta quinta-feira, começando pelo Jornal de Notícias, que faz destaque fotográfico para a história do Douro do Cão, que atacou a criança em Matosinhos e que ficou em liberdade com termo de identidade e residência, e ainda a história do menino que ficou gravemente ferido em Ilha-Voção. Foram no total 3 ataques em 48 horas. Ainda a nova lei penal tira 1000 reclusos da cadeia. Mudanças vão permitir aliviar a sobrelotação dos estabelecimentos prisionais. Grupo de elite simulou o controlo de motins em Tires. A visita do Papa António Costa dá tolerância de ponto à função pública. A direita aplaude, esquerda não comenta. Dispensa na sexta-feira, 12 de maio. Em Almeida, aliás, os autarcas barricados adiam o encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos. As finanças, reavaliações atrasam 5.000 liquidações de IMI. São os principais destaques do Jornal de Notícias desta quinta-feira. Avançamos para o destaque. A União Europeia quer proteger convivência familiar. O conjunto de propostas da União Europeia facilita a conciliação entre a vida pessoal e profissional. Ainda o turismo aliado à prática do exercício físico. Belém Fitness Tour sugere a visita a locais emblemáticos como Torre de Belém e ainda como a Torre de Belém a correr ou a caminhar. Baixo nível educacional piora o estado de saúde. O estudo aponta que grupos vulneráveis em Portugal incluem idosos e crianças em situação de pobreza. São os principais destaques do Jornal Destaque desta quinta-feira. Na Visão, 50 ideias simples para poupar. Descubra o dinheiro que está a
a perder. É uma grande reportagem da revista Visão. Ainda uma outra reportagem na casa dos youtubers que ganham 6.000 euros por vídeo. E ainda uma referência musical a Agir e Paulo Carvalho, segredos do disco em família. Nos regionais, o Correio do Minho, Festa das Cruzes dinamiza turismo de Barcelos, esperamos 1 milhão de visitantes. Destaca ainda fotográfico para a apresentação do novo treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, garante mudar a atitude em campo. Ainda sepulturas vandalizadas no cemitério de Ferreiros. Em Viana do Castelo, a autarquia celebra protocolo que garante aumento do emprego. Ainda no Minho, Braga quer 5 milhões para criar ruas inteligentes. A cidade de Braga quer captar 5 milhões de euros para investimento para investigação e implementação do projeto piloto de mobilidade inteligente. Bismart Mob irá possibilitar a criação de uma avenida inteligente, o mais inclusiva e sustentável possível. O protocolo de constituição do consórcio foi assinado ontem. Também destaque para o novo treinador do Sporting de Braga e, mais abaixo ainda, a Casa do Professor cria orquestra de sopros para potenciar saídas dos profissionais. Ainda Famalicão integra projeto para imaginar a indústria em 2030. Nossa ronda pelos jornais regionais termina em Aveiro, com destaque fotográfico para o Papa Francisco, que recebe ovos moles de Aveiro. O Presidente da Câmara integrou a comitiva que levou lembrança ao Santo Padre. Criança de 3 anos ferida na face por cão que pertencia ao avô, aconteceu na Gafanha da Encarnação. 1.200 alunos da EPA percorrem a região de Aveiro de bicicleta. Ainda o Presidente do Gafanha estuda recurso a castigo. Diogo Carvalho é o mais internacional na natação. São os principais destaques, então, da imprensa regional desta quinta-feira. Ricardo, o que é que destaca desta nossa ronda também pelos nacionais e pelos regionais? Se calhar, para destacar os regionais, há aqui um tema que me parece extremamente interessante, nomeadamente Braga e o investimento de 5 milhões na criação de ruas inteligentes. Eu destacaria este tema como um bom exemplo, sobretudo no que diz respeito às chamadas estratégias para as Smart Cities. Braga, como o Porto e como outras, como poderia mencionar aqui Lisboa ou Cascais, são cidades que têm apostado muito na estratégia das Smart Cities como uma forma também de minimizar aquilo que de mau o turismo traz a quem vive nestas cidades. Isto defendendo também o turismo, porque acredito que é um setor extremamente estratégico e com um peso crescente na economia portuguesa e, sobretudo, nas dinâmicas locais que vivemos, e muito concretamente no Porto e em Braga. E este investimento nestas estratégias das Smart Cities é fundamental para assegurar a qualidade de vida nestas cidades e tem muito a ver com a questão da mobilidade, tem muito a ver com a questão do ambiente, tem inclusivamente a ver com a questão da parte da gestão dos resíduos e dos lixos. E é muito interessante ver o município de Braga a marcar a agenda no que diz respeito às Smart Cities, e estou certo, sem conhecer em concreto o projeto em si, mas falando da tal mobilidade inteligente e o facto de ser um projeto piloto, acho que é algo que devemos referenciar e destacar a nível regional. Até porque recentemente tive a oportunidade de ouvir aqui no Porto o Presidente do Turismo de Portugal, que mencionava isso mesmo, a necessidade que nós temos de reinventar as cidades e ter estratégias cada vez mais inteligentes e mais eficientes, não só para quem nos visita, mas sobretudo para quem vive nelas. Um minuto para um último destaque. Eu penso que um destaque à visita de Sua Santidade o Papa a Portugal no dia 13. Concorda com a tolerância de ponto? Concordo com a tolerância de ponto. Há alguma tradição e uma bastante tradição católica em Portugal e é um momento único que nos deve orgulhar a todos, independentemente das crenças ou das religiões. Acho que vai ser um momento que vai marcar Portugal e quando falamos de turismo, o turismo religioso também é muito importante para a nossa economia. Muito bem, muito obrigada por ter estado aqui nesta nossa revista de imprensa. Foi então o ponto final nesta revista de imprensa em que olhamos para os destaques dos principais jornais nacionais e regionais desta quinta-feira. Fique na companhia do Porto Canal. Até amanhã.